Saudações, exploradores! Bem-vindo mais uma vez ao canal Ciência e Fé, uma jornada de descoberta. Aqui narrando, Gabriel Rocha. Sabia que a NASA acabou gerando evidência da existência de Jesus? O que é a Lua Vermelha? Gosta de vídeos assim com curiosidades? Então já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Ah, e não se esqueça de curtir. Eu não sei se você reparou, mas a lua cheia sempre está presente na Semana Santa. Assim como também a Páscoa nunca cai no mesmo domingo. E se eu dissesse que isso tudo tem a ver com astronomia? E vamos ver o porquê isso tem a ver. A Páscoa judaica, que comemora a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, usa o calendário hebraico, que é diferente do calendário gregoriano que usamos. Esse calendário combina elementos dos ciclos solar e lunar. A Páscoa começa no dia 14 do mês Nissan, que é justamente a primeira lua cheia após o equinócio. E o que é o equinócio? Equinócio de março é o início da primavera, é quando o Sol está alinhado com a linha do Equador, fazendo que o hemisfério sul e o norte recebam a mesma quantidade de radiação solar. Sabemos que Jesus foi crucificado em um dia de Páscoa judaica. Só que como os calendários são diferentes, o dia 14 do mês Nissan pode cair em dias diferentes no calendário cristão. Então qual seria o dia para se comemorar a Páscoa cristã? Inicialmente usavam a festa judaica para comemorar a ressurreição de Cristo. No entanto, no ano de 314, no Concílio de Arles, todos os cristãos foram obrigados a celebrar a Páscoa em uma data que foi especificada pelo próprio Papa. Entretanto, 11 anos depois, no ano de 325, o imperador romano Constantino, junto com os bispos da igreja, testaram um cálculo de data uniforme para a celebração da Páscoa. E foi resolvido que a Páscoa seria no primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio de março, compreendendo sempre no período entre 22 de março e 25 de abril. E essa forma de cálculo é realizada até hoje, ou seja, vinculado à lua e vinculado ao equinócio, o momento da primavera. Então a Páscoa judaica, na verdade, cai sempre no primeiro dia que vai ter a lua cheia. Isso independente do dia da semana. E a Páscoa cristã cai sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia. Tá, mas e essa tal de provas da NASA? Então vamos logo a ela. Nesse site que estão vendo, que possui aqui o domínio da NASA, mostra uma lista de eclipses que ocorreram e que ainda vão ocorrer no futuro. Através de cálculos, a NASA conseguiu identificar eclipses que ocorreram há milhares de anos atrás. Vamos aqui ao catálogo que mostra os eclipses de 1999 anos antes de Cristo até 3000 depois de Cristo. Vamos escolher aqui o ano do nascimento de Cristo até a crucificação. Então, entre 0 e 100 anos. Através dessa lista, podemos encontrar o eclipse que ocorreu no ano de 33 depois de Cristo, ou seja, o ano da crucificação de Jesus. Pronto, achamos o ano de 33. Podemos ver aqui que no dia 3 de abril ocorreu um eclipse parcial, onde o centro foi aqui mais ou menos no Atlântico, entre a África e a América do Sul, e parte foi possível ver em Jerusalém. Lembrando que, para se ter um eclipse lunar, é preciso que a Lua esteja em lua cheia, ou seja, a Terra precisa estar com a Lua de um lado e o Sol do outro. O que se sabe é que Jesus foi crucificado no dia de Páscoa judaica. E também, para se ter um eclipse lunar, é preciso da lua cheia. Então nós conseguimos ver que a data do eclipse colide com a data da Páscoa judaica. Mas e por que o eclipse é uma prova da existência de Jesus? Bom, primeiro nós temos que analisar a Bíblia. Vamos nessa? Historiadores da Universidade de Oxford publicaram na revista Nature afirmando que a lua cheia do dia 3 de abril seria a lua cheia da Páscoa judaica. Isso seguindo uma profecia de Joel, em Joel 2:31, e depois mencionada essa mesma profecia em Atos dos Apóstolos por Pedro, em Atos 2,
20, que diz: o sol transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande manifesto do dia do Senhor. Entretanto, se fizermos uma análise mais minuciosa, veremos que essa profecia se trata, na verdade, dos fins dos tempos, e não da crucificação de Jesus. A coloração do eclipse lunar tem a ver com as condições da atmosfera. E existe também o fenômeno da lua de sangue. Mas a lua de sangue ocorre justamente quando a lua está no seu ponto mais próximo da Terra, que não é o caso. Entretanto, como vimos lá na evidência do eclipse lunar naquela data da crucificação de Jesus, Jerusalém não foi o epicentro do eclipse lunar. Além do eclipse ser parcial, o fato de Jerusalém estar num pedaço mais afastado fez com que apenas fosse possível ver um pedaço desse eclipse. Mas também, entretanto, a Lua acabou sendo vista eclipsando mais ou menos na linha do horizonte. Ou seja, efeitos atmosféricos puderam assim causar essa coloração mais avermelhada. Entretanto, vamos ao outro ponto, que também talvez tenha a ver. Embora o eclipse lunar não justifique, por exemplo, o dia ter virado noite, até porque, mesmo se fosse um eclipse solar, o eclipse solar costuma durar minutos e não 3 horas. A escuridão durante a crucificação pode ser interpretada de outras formas. Ainda não sabemos como, mas uma hipótese, por exemplo, poderia ser uma tempestade de areia. Uma tempestade de areia é o suficiente, por exemplo, para cobrir parte da atmosfera, para cobrir a visibilidade, tornar as coisas mais escuras. Ou seja, vimos que no momento da crucificação de Jesus, o dia se tornou noite por algum fenômeno, que não foi um eclipse solar. Existiu uma lua que tinha uma coloração de sangue, e isso pode ter sido justificado, talvez, uma das hipóteses, através da tempestade de areia. A coloração da lua pode também ter sido influenciada por essa tempestade, assim como o fato do eclipse ter ocorrido na linha do horizonte, onde efeitos atmosféricos também causariam esse tom mais avermelhado. E com isso vimos que a NASA mostrou que, de fato, existiu um eclipse parcial na data da crucificação de Jesus, ou seja, que poderia, de fato, causar a lua vermelha. Mas isso é uma interpretação feita pelos historiadores, uma vez que, na verdade, a lua de sangue é mencionada para falar do fim dos tempos, e não da crucificação. E aí, o que vocês estão achando da atuação do Brasil nessas Olimpíadas? Sabia que aqui no canal tem um vídeo que falamos exatamente da influência da ciência e da fé nos Jogos Olímpicos? Clica aqui e fica por dentro. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Me chamo Gabriel e câmbio desligo.